Hi everyone, aqui é a Gabi, mais uma vez. A nossa aula de hoje é sobre adjetivos, os graus dos adjetivos. Então vamos começar. Bom, primeiro lugar, a gente sabe que quando nós vamos fazer comparações, ou seja, eu vou falar sobre graus dos adjetivos, comparativo, superlativo, comparativo de igualdade e tal. A gente sabe que tem várias questões relacionadas a isso e vários tipos de comparação, vários tipos de modos de fazer isso. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre relação de igualdade, ou seja, comparativo de igualdade. Então, é quando eu digo que duas coisas estão no mesmo pé de igualdade. Elas são semelhantes, elas são iguais ou parecidas, ou dá na mesma em alguma situação. Bom, em inglês, quando eu quero usar esse tipo de comparativo, eu vou, usando relação de igualdade, eu vou usar a palavra as, seguida do adjetivo que eu estou usando para estabelecer essa comparação, com a outra partícula as, que em português significa tão mais o adjetivo quanto. Então, é quando eu digo, a minha irmã é tão alta quanto eu. O meu irmão é tão bacana quanto o meu primo. Então, relações, eu estou estabelecendo relações de igualdade. Olha o exemplo que eu coloquei aí em inglês. I study as hard as you. Então, eu estudo bastante, tanto quanto você, tá? Então, o adjetivo hard, study hard, é suar, dar duro, estudar bastante. Segundo exemplo, Tom Cruise is as handsome as Leonardo DiCaprio. Handsome é um adjetivo que significa bonito e é usado para o masculino, para o homem, tá? Eu não vou dizer que uma mulher é handsome, certo? Aí, para isso, eu tenho pretty como o título daquele filme Pretty Woman e tal. Então, olha só. Tom Cruise é tão bonito quanto Leonardo DiCaprio. Então, estou estabelecendo aí relações de igualdade. Então, tanto quanto. As, adjetivo as. Bom, para comparar quantidades, eu posso usar as many as e as much as, dependendo do substantivo que eu estou usando para essa comparação. Então, se for um substantivo contável, eu vou usar as many as. A questão do contável e incontável, eu já dei uma aula sobre isso. Então, caberia você ir na lista e achar as aulas dos contáveis e incontáveis, que é bem bacaninha, fica bem claro quando que o substantivo é contável e quando que ele é incontável. Bom, em seguida tem much, que seria o as much as, que é o tanto quanto, tanto como, que aí é utilizado para os substantivos incontáveis, que são aqueles que não têm forma no plural, ele é usado apenas no singular. Exemplo, I've got as many books as you. O substantivo, perdão, que foi usado aqui nessa frase foi o substantivo books, certo? O substantivo book, ele é contável, tanto que aí ele está no plural. Então, tenho tantos livros quanto você. Então, por isso que eu usei a palavra many, porque books é contável. Segundo exemplo, this classroom has got as much space as the other. Essa sala tem tanto espaço quanto a outra. Veja bem, a palavra space, ela é incontável, tanto que não existe a forma dela plural, não existe a palavra spaces, certo? Então, tá falando aqui que a sala de aula tem tanto espaço quanto a outra, então é as much. Usei a palavra much por conta do substantivo space ser incontável. Bom, quando a gente não quer igualar, a gente quer dizer que algo é um pouco menos que o outro, eu posso usar também o as, só como de igualdade, só que com a palavra not antes. Então é aquele momento que eu digo, a fulana não é tão bonita quanto a ciclana.
O meu primo Joãozinho não é tão legal quanto o Antoninho. Então, nesse sentido, exemplo, flight attendants don't earn as much as pilots. A professora, cadê a palavra not aí? Você não falou not as much as? Olha, veja bem, o don't é um auxiliar negativo. Separa a palavra don't, desmembra do not. Aí o not. Já achamos. Segundo exemplo. I haven't got as many cousins as you. Eu não tenho tantos primos quanto você. Então, aqui também no auxiliar haven't, nós temos aqui a palavra not, que quando eu desmembro o auxiliar haven't, fica have not. Tudo bem? Próxima. Bom, comparação agora. Aí eu vou usar more than para comparar pessoas, coisas, animais, lugares. Eu posso comparar qualquer coisa. Então, tem duas formas de fazer comparação, dependendo do quê? Do adjetivo. Se o adjetivo for longo ou se ele for curto. Bom, para adjetivos longos, eu vou usar essa primeira forma de comparação que está escrita aqui. Então, more than. Essa reticências aqui é onde eu coloco o adjetivo. Então, seria more beautiful than, more intelligent than, etc. Para adjetivos curtos, ou seja, aqueles que têm uma sílaba e alguns de duas, eu vou usar o adjetivo com o sufixo er no final. Então, por exemplo, um adjetivo de uma sílaba que existe em inglês é nice, que significa legal. Então, quando eu for fazer a comparação desse adjetivo e dizer que alguém é mais legal que outra pessoa, eu vou usar fulano is nicer than my friend, certo? Então, eu vou usar o sufixo er para esse propósito de comparação quando o adjetivo for de uma sílaba. Então, temos esses dois tipos de comparação. Bom, ortografia dos graus dos adjetivos. Então, quando o adjetivo termina em vogal mais consoante, ou então o famoso CVC, se se tratar de um monossílabo ou de uma palavra cuja sílaba tônica seja a última, tá? Então, por exemplo, a palavra big. Quando eu vou fazer a comparação dela e eu uso o adjetivo bigger para formar essa comparação, então bigger seria maior que, eu dobro a última letra. Por isso que a palavra bigger fica com dois Gs, certo? Quando o substantivo termina em Y, mas antes desse Y tem uma consoante, ou seja, a palavra é terminada por consoante mais Y, o que eu faço? Eu retiro o Y e acrescento IER. Isso para adjetivos curtos, porque eu estou falando daquele segundo tipo de comparação, eu não estou falando da comparação com more than. Então, exemplo, palavra heavy, o adjetivo heavy significa pesado. Então, se eu quero dizer que algo é mais pesado que outra coisa, eu vou usar o comparativo heavier com esse intuito. Agora, quando adjetivos são longos, eles têm duas sílabas ou mais, aí eu não vou usar o sufixo er, aí eu tenho que colocar more antes do adjetivo, coloco o adjetivo lá no meio intacto e em seguida coloco a palavra than, que aí fica mais alguma coisa que. Olha o exemplo. A bite of an Egyptian cobra is more poisonous than the bite of an Indian cobra. Qual é o adjetivo utilizado nessa oração? Poisonous, que significa venenosa. Então, a picada de uma cobra egípcia é mais venenosa do que é a tradução desse than, do que a de uma cobra indiana. Então, aqui eu formei comparativos de adjetivos longos. Então, se você for pegar o adjetivo poisonous, poisonous, o adjetivo tem 3 sílabas. A quantidade de sílabas que um adjetivo tem, ela é determinada pela pronúncia. Então, você tem que tomar cuidado com algumas palavras que parecem que têm uma certa quantidade de sílabas, quanto na realidade elas não têm. Como, por exemplo, a palavra nice. Se você for pegar a palavra nice,
ela é escrita da seguinte forma: Nice. Olhando para ela, a gente pensa, é uma palavra de duas sílabas. Por quê? Porque a gente está com a forma portuguesa na cabeça. Então, quando você for falar essa palavra em inglês, você percebe que não há interrupção e que, portanto, a palavra nice tem uma sílaba só. Presta atenção. Nice. Tem interrupção? Não. Eu não falei nice e nem nice. Eu falei nice. Então, não tem interrupção. Portanto, o adjetivo nice tem uma sílaba só. Então, na hora de formar o comparativo, tem que ser nicer than. Tudo bem? Bom, comparativos irregulares. Como nem tudo são flores, tudo tem que ter um irregular. Então, vamos lá. Comparativos irregulares são aqueles que não obedecem um padrão. Ou seja, você não vai usar nem a forma more than e nem você vai acrescentar er ao fim ao fim do adjetivo como sufixo. Então, por exemplo, o adjetivo good, que significa bom, ele é um adjetivo de comparativo irregular. Quando eu quero dizer, então, que algo é melhor que o outro, eu vou usar a comparação better. Então, o comparativo do adjetivo good é better, professora? Sim. Então, olha a frase. He is better in English than his sister. Então, ele é melhor em inglês do que sua irmã. O adjetivo bad, o comparativo dele, que significa pior no português, em inglês é worse. Então, quando eu quiser dizer que algo é pior que o outro, eu vou usar worse? Vai sim. Então, the weather today, o tempo hoje, weather é tempo, mas não é time, é tempo meteorológico. Então, the weather today is worse than yesterday. O tempo hoje está pior que ontem. Far. Far significa longe, tá? Então, ele tem dois tipos de comparativo. Ele é irregular. Ele tem dois tipos. Tem uma pequena diferença sutil no uso entre um e outro. Bom, mas ele tem dois comparativos. Farther, farther e further, certo? Presta atenção. The athlete threw the ball further than the other. Ou então, ele jogou a bola mais longe do outro. Tem uma pequena diferença, tá? A gente usa farther com A mais normalmente. Tudo bem que os dois podem ser usados em qualquer ocasião, tá? Mas é uma questão de convenção de uso, como que eles usam, sem combinar, mas assim, é algo que fica, que sempre foi feito dessa forma. Pois bem, farther com A é mais usado quando eu estou fazendo uma comparação de distância, mas em relação a quilômetros, distância física. O further eu vou utilizar quando eu quero dizer que ele foi mais longe, mas no sentido de ele foi além, ele transcendeu. E aí sim eu uso further, então ele é mais abstrato, tá? Mas não necessariamente você não vai ver further indicando distância, é só uma questão de convenção. Qual que eles usam mais para quê, tá? Bom, agora falando do grau de comparativo, a gente já viu o grau de comparação e agora a gente vai ver o superlativo. Quando que eu uso o superlativo? Ele é o grau máximo, é quando eu quero destacar um elemento de todos os outros que existem. Então, eu quero dizer que aquele é mais, em algum aspecto, que todos os outros, e não simplesmente comparar dois elementos. Bom, então, e tem duas formas de formar superlativo também, baseada nas mesmas regras da comparação. Então, eu vou usar the most quando o adjetivo for longo. E vou usar o adjetivo acrescido do sufixo est no final dele quando se tratar de um adjetivo curto. Então, vamos lá. Exemplo. Most experts say that the anaconda is the biggest snake in the world. Adjetivo big tem uma sílaba só. Então, para formar o superlativo dele, eu tenho que primeiro dobrar a última consoante, porque se trata de um monossílabo com consoante, vogal, consoante, então CVC. E aí eu dobro o último G e acrescento o sufixo EST.
E a tradução dessa frase é: a maioria dos especialistas afirma que a anaconda é a maior cobra do mundo. Segundo exemplo, this is the oldest building in town. Outro exemplo com adjetivo curto. Só que o adjetivo old, ele não tem nenhuma regra onde eu tenha que acrescentar uma letra a mais. Então, eu simplesmente vou acrescentar o sufixo est nele só. Não preciso modificar mais nada. Então, a frase significa que este é o prédio mais antigo da cidade. Spelling, ou seja, a escrita, ortografia. Quando o adjetivo termina, então, em consoante, vogal, consoante, como foi o adjetivo big, que é o que eu coloquei como exemplo aqui, que apareceu no slide anterior, eu vou dobrar a última consoante. Então, fica big, grande, the biggest, o maior. Quando o adjetivo terminar em consoante mais y, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o y e acrescentar a letra i, mais o sufixo est para formar o superlativo. Então, olha o adjetivo heavy, ele tem duas sílabas, mas ele termina em y. Todos os adjetivos com duas ou menos sílabas terminadas em y, você vai fazer da forma curta. Então, heavy, the heaviest. Heavy significa pesado. The heaviest, o mais pesado. Agora, o superlativo de adjetivos longos. Aí eu vou usar the most. The é artigo definido. Então, o most, o mais. Exemplo, money isn't the most important thing in life. Então, dinheiro não é o item, não é a coisa mais importante da vida. Bom, comparativo aí, the most important. Se você for pegar o adjetivo important, que é longo, e separar por sílaba, você vai identificar important. 3 sílabas. Bom, superlativos irregulares. Se você for olhar quais são os adjetivos, são os mesmos que estabelecem o comparativo irregular. Então, o adjetivo good, que significa bom, o superlativo dele é the best, que é o melhor, que vocês já viram esse termo em muitos lugares. É impossível alguém nunca ter visto the best. Não tem a BFF, que é Best Friends Forever, então são os melhores amigos. Então, the best é o melhor. Então, this is the best bakery shop in town. Essa é a melhor padaria da cidade. Aí vem o adjetivo bad, que significa ruim. Então, quando eu quero dizer que algo é o pior, veja que ele é irregular até no português, né? Então, quando algo é o pior, eu vou falar the worst, que é o pior ou a pior. Exemplo, this is the worst film I have ever seen. Esse é o pior filme que eu já vi. Então, worst superlativo de good. Bom, adjetivo far, que significa distante. Então, the farthest, que é o mais longe, e the furthest, o mais longe, o mais além. Pluto is the farthest planet from the Earth. Então, Plutão, se ele ainda for considerado um planeta, que agora eu não me lembro, é o planeta mais distante da Terra. Tudo bem? Tranquilo. Questões, vestibular tests. Vamos lá. Questão 1. Assinale a alternativa que corresponde à tradução mais adequada da forma adjetiva destacada a seguir. Então, vamos ver o que é para a gente poder traduzir. Literally, thousands of parts are used to make up even the smallest family salon. Smallest quer dizer o menor. Então, seria letra A. Eu não posso falar o pequeno, porque o pequeno é simplesmente small, é o adjetivo, tá? E não tem outra comparação. Então, letra A, o menor. Próximo. Assinale a alternativa também que corresponde à tradução mais adequada à expressão em destaque. Você é a pessoa mais interessante que eu conheci. Observando aí nas alternativas, você deduz que o adjetivo interessante em inglês é interesting. Essa palavra tem duas pronúncias, tá? Você pode falar interesting, que é a que eu falo, eu acho mais fácil, ou interesting. Interesting, interesting. De qualquer forma, é um adjetivo longo. Então, fica
Você é a pessoa mais interessante que eu já conheci. You are the most interesting person I've ever met. Então, letra C. Próxima. The new generation of MT programs is less ambitious is an example of a comparative form. Less é o menos ambicioso. Mark the item which also contains a comparative form. Então, a gente vai marcar o item que também contém uma forma comparativa. Letra A. Of the four translations, I like this one best. Qual é o termo aí que aparece o adjetivo? Best. Best é superlativo de good. E o exercício que é comparativo. Letra B. That young boy behaves the most carelessly of all. The most carelessly. The most é superlativo. E o exercício pediu comparativo. Então, não. Letra C. This is the worst ice cream I've had in a long time. Worst é superlativo do adjetivo bad. Precisa falar? Não, né? Letra D. This is the least expensive computer that we have. The least é o superlativo do adjetivo less. Então, o menos caro. Comparativo? Letra E. The airport is farther from the university. Aí vem o adjetivo far e o comparativo dele, farther. Então, o aeroporto é mais distante que a universidade. Então, letra E é a correta. Isso aí, pessoal. Por hoje é só e até a próxima aula. Um beijo, se cuide.